eu quero agradecer a oportunidade. Dizer que eu fiz a pós-graduação com o senhor na ESO, Que de Direito legal! Imobiliário, mas como eu sou um jovem advogado, eu estou gatinhando ainda, e por isso da necessidade de perguntar e ter a instrução do senhor, tá? Conta comigo, viu? Mais que o professor, você ganha um amigo. E parabéns pela formação na Escola Superior Universitária, no Portal ESO, viu? Parabéns. Obrigado, doutor, obrigado. Só o diploma que não vem ainda, doutor, mas estamos no aguardo, não tem problema nenhum. Mas chega. Aqui tem as questões burocráticas, demora às vezes um pouquinho, mas chega assim. Todo mundo recebeu, foram entregues mais de 6 mil diplomas, né? Então o seu vai chegar também, deve estar no lote aí. Muito bom. Não, sim, porque eu estava mais afim do conhecimento, eu acredito que eu já adquiri muito e tem muito mais para adquirir. Eu sou morador aqui do estado do Mato Grosso, de Guarantã do Norte, Mato Grosso. Que legal! E aqui 90% dos imóveis é tudo irregular, então existe uma demanda muito grande nesse sentido. Por isso a necessidade que eu vi de me profissionalizar, né, pós-graduar nessa área. E comprar alguns livros do senhor também, como já comprei, vou comprar outros. Legal. O livro Direito Imobiliário de AZ é muito legal, não sei se você tem esse aqui. Eu tenho este. Tem? Mas ele é recente, eu não li ele todo ainda. Tem muita coisa para me ler. Que legal. Outro livro também muito legal, muito usado, é o livro Uso Capião, da capa vermelha. Muito bacana. Então, hoje eu tenho algumas perguntas referente ao uso capião para fazer ao senhor. Com certeza, que legal. Conta comigo. Tá. Conta comigo sim, tá? Mais que o professor seria um amigo, parabéns pela formação. Hoje, outra coisa que eu ia te falar. Você se formou na pós de Direito Imobiliário, né? Isso. Legal. Terminou ano passado. Que bacana, passa rápido, hein? Ó, tem agora a pós-regularização de imóveis, que é muito legal, muito forte. Surgiu também a nova pós-graduação de uso capião. Então, duas pós-graduações interessantes aí, viu? Muito bacana. Dá uma olhadinha, porque eu falo que a gente estuda e se a gente deixa de estudar, parece que a gente deixa de ter bagagem, conteúdo. Outra pós também que também é muito legal, a pós Direito Notarial Registral. Normalmente quem se forma na pós Direito Imobiliário, depois faz notarial registral para ficar mais específico, né? Então é bem legal, viu? Muito bom, doutor. Eu vou aceitar todas as opiniões do senhor. Eu vejo a necessidade muito grande de eu profissionalizar mais nesse sentido. E o legal então, depois eu vou até pedir para você mandar, vou escrever aqui, as pós de uso capião. Tem a pós de uso capião, tem a pós de regularização de imóveis, acho que é a única no Brasil. Pelo menos a pioneira eu sei que é. E tem a pós também de direito registral notarial. A pós de direito registral notarial, acho que é R$980. Então é muito legal. Um caso você paga 10 vezes, né? A ação. Então é bem legal, viu? Sim. Bem bacana. Na verdade, essa pós-graduação de direito imobiliário, doutor, eu paguei ela com os primeiros 20 dias de pós-graduação. Eu já paguei ela, cara, com um serviço que eu fiz, que eu não sabia, mas aprendi nos primeiros 20 dias. Que legal. E já fiz um contrato da forma correta, na qual eu cobrei o valor que seria hábil e já paguei a pós-graduação no todo. Então, agradeço, muito obrigado pelo curso, muito obrigado pela... não para de estudar, não. Não para de estudar. Pela oportunidade agora também. Não para de estudar, não, porque o estudar, é se atualizar que muda a nossa vida, né? Financeira, de a gente atender bons clientes, porque a gente é mais respeitado. Então, vale muito a pena. Conta comigo, tá? Vale sim, muito a pena. E o que está acontecendo, doutor? Professor, eu tenho 3 casos que eu tenho dúvidas sobre ele e eu gostaria de comentar com o senhor, tirar as dúvidas e ver qual é a instrução que o senhor me dá para melhor eu atuar nessa situação. Eu tenho um processo de ação reivindicatória de uma propriedade rural aqui. Invasão? No interior do Mato Grosso. Foi invasão? Na verdade é um conflito familiar. O pai e os irmãos, eles moram na propriedade vizinha da propriedade. E na época, tanto o assentado como os assentados, os irmãos, eles foram assentados nos lotes. Inclusive tem a relação de assentado dado pelo Instituto INCRA, né? Pelo INCRA, com a numeração completa de todos eles. E ele se ausentou do sítio por um período de 10 anos, 15 anos, segundo ele
irmãos dele começaram a fazer uso da propriedade. E sempre tentaram adquirir a propriedade dele. Só que sempre ofereciam um valor muito abaixo. E ele não aceitou. E aí no ano de 2018 para 2019 ele tentou reaver a propriedade, tirar eles de cima. E eles não aceitaram. Mas assim, nenhum deles mora em cima da propriedade. Eles moram na propriedade vizinha ao lado e fazem uso, por exemplo, criação de gado. Então eles mantêm algumas cabeças de gado lá, né, pastando lá no imóvel. E assim, quando o meu cliente tentou reaver o imóvel, os posseiros, as pessoas que estão lá na posse do imóvel, entraram com ação de manutenção de posse. E nós entramos com ação reivindicatória. Só que antes dele ser notificado da ação de manutenção de posse, nós entramos com ação reivindicatória. Enquanto eu entrei, mostrou lá que já tinha processos semelhantes, né, com a mesma causa de pedido, vinculado à ação. E me fala uma coisa, doutor, eles fizeram a ação de interdito proibitório antes da ação reivindicatória? Sim. Foi, tá. Eles entraram com uma ação de interdito proibitório também. Tá. Aí nós entramos com a ação reivindicatória. Posteriormente, o juiz deu uma decisão de manter a posse para eles. Ocorre que esse meu cliente, ele já tinha vendido uma parte da propriedade. E essa pessoa que comprou parte da propriedade tentou tomar posse da propriedade e não foi liberado, foi proibido por essas pessoas, né? Os possuidores. Entende? Certo. E aí, posteriormente, essa terceira que adquiriu parte da propriedade entrou com um embargo de terceiro, na qual conseguiu suspender o uso deles da propriedade. Então, tirou o uso deles. O juiz deu uma decisão, isso não faz muito tempo, acredito que tiver muito uns 3 meses. O juiz suspendeu o uso para nenhuma das partes usarem a propriedade. Ficou provado nos autos, no embargos e da ação reivindicatória nossa, na fase de contestação da peça que eles apresentaram na nossa ação, que eles utilizaram proposta de compra da área através do documento que essa pessoa tinha adquirido a área para entrar com essa ação. Então eles simularam o interesse na compra do documento da área para regularizar a posse deles e depois que conseguiram essa documentação, utilizaram ela para se manter na posse com a ação de manutenção de posse. Agora o doutor trabalhou. E aí, no embargo, o doutor trabalhou muito bem com a ação reivindicatória porque o autor da ação, ele tem a propriedade, a copropriedade, né, doutor? Sim. Temos a propriedade e aí, um período posteriormente a gente tem entrado com a ação, eu comuniquei o cliente referente da baixa resolutiva. Ele falou que não tinha ainda. Eu expliquei para ele a necessidade de ter. E ele conseguiu, doutor. Ele conseguiu a baixa resolutiva. Hoje a gente já tem a matrícula com a averbação da baixa resolutiva, né? E já desvinculado do INCRA, Então é dele a propriedade. Agora, olha que interessante. Certo? O doutor poderia pensar, não sei, talvez uma boa opção seria fazer também em paralelo, de forma autônoma, a ação de arbitramento de aluguel. Porque olha que estratégia interessante, doutor. O doutor fez muito bem a reivindicatória. Mas fazendo o arbitramento de aluguel por fora, o doutor consegue atrapalhar o uso capião que eles possam fazer no futuro. O doutor consegue indiretamente forçar eles a saírem do imóvel, forçar um acordo. Muitas vezes a gente usa o arbitramento de aluguel dentro da reivindicatória, como tutela antecipada. Mas, infelizmente, o Brasil é um sistema e o judiciário a gente tem que saber lidar. É melhor fazer de forma autônoma, porque a nossa chance de ter sucesso ela aumenta, né? Fica muito maior, né? Então, uma ação de arbitramento de aluguel seria interessante eu entrar agora. Seria, doutor, seria muito interessante. Te ajudaria em três situações. Tentativa de forçar um acordo. Segunda situação, evitar e usar como tese de defesa contra o uso capião. E a terceira, né? Forçar a desocupação voluntária, né? Então, outra questão agora, doutor. Não tem prazo, acho que de 6 meses, eles entraram com a uso capião agora. Entraram? Entraram. Porque é o seguinte, primeiramente, porque a gente, inicialmente, eu acredito que não tinha baixa resolutiva. Então, a propriedade
estava como o INCRA, né? Sendo o INCRA da União. E agora, como a gente apresentou a baixa resolutiva, a matrícula com a baixa resolutiva, eles entraram com o uso capião. Provavelmente para usar a súmula 237 do Supremo, né? É a ideia deles, né? Que é aquela súmula que fala o uso capião poderá ser usado em matéria de defesa. Eles estão indo na estratégia correta, só que o doutor é fera, né? O doutor é estudioso, ou seja, não vai deixar para lá. Fizeram isso, pum, solta o arbitramento de aluguel. Aí vai lá no uso capião, se habilita e fala, ó, juiz, inclusive tem arbitramento de aluguel, eles nem posse efetiva para uso capião eles têm, entendeu, doutor? Aham. O arbitramento de aluguel vai servir como tipo uma defesa nessa uso campeão, então. Na verdade, o doutor está dando um checkmate, né? Eles soltaram o uso campeão para usar a súmula 237 do Supremo. Por outro lado, o doutor vai fazer um arbitramento de aluguel para usar a súmula 487 do Supremo, que diz que numa discussão de posse prevalece o domínio, né? Então o doutor está sendo, de certa forma, estrategista mesmo, né? Então, o correto seria eu entrar com essa ação de arbitramento de aluguel. De arbitramento de aluguel. De imediato já. De imediato. Poderia pedir até tutela antecipada nessa ação, entendeu, doutor? Tá. Tutela antecipada. E é uma ação interessante, por quê? Porque aqui a súmula 487 é do STF? Isso, 487. Essa súmula diz o quê? Do Supremo. Ela diz que a discussão de posse, dentro de uma discussão de posse, prevalece o domínio. Ou seja, prevalece o registro, né? Aham. Sim, eu já tenho ela, mas é bom saber. Obrigado, professor. Vai me instruir muito essa questão aqui. Não, e o doutor, então, tá okay, queira ou não queira, é um jogo de xadrez. O doutor movimentando essa peça, né, na verdade, atrapalha o uso capião deles, força um acordo, força a desocupação, dificulta a vida deles, e também o doutor usa isso na hora que for se habilitar no uso capião. Porque o doutor pode esperar o cliente ser citado no uso capião, mas o melhor é se habilitar o quanto antes para queimar o uso capião, né? Atrapalhar o uso capião de fato. Na verdade, professor, eu me habilitei no processo há uma semana e o processo está concluído para me contestar. Eu tenho um prazo até o final dessa semana para me contestar. Por isso a necessidade de ouvir, de estar conversando com o senhor, para me montar uma estratégia melhor na defesa do meu cliente. Legal, ótimo. Então, assim, eu vou apresentar a contestação, né? O que melhor seria para mim argumentar nesse sentido? Nessa contestação, o doutor poderia bater que a posse não é mansa pacífica, existe até uma ação reivindicatória em andamento. Se o doutor conseguir distribuir a ação de arbitramento de aluguel, poderia mencionar isso também. Lembrando que a ação de arbitramento de aluguel, ela deve ser feita o quanto antes e de forma simples, viu, doutor? 2 folhas, 3 folhas, não precisa encher muita linguiça, não. Porque é uma ação cara crachá, o juiz vai olhar o que no arbitramento de aluguel? Ele vai olhar se realmente o autor, a autora, possui a propriedade, entendeu? Agora, também é importante para não atrasar o processo, o doutor fazer o quê? Faz a juntada de uma avaliação do aluguel, seja imóvel urbano ou rural. Porque se a gente não junta uma avaliação, qual que é o problema disso? O juiz, a juíza, ele acaba nomeando um perito, né? Seja contador, economista, normalmente corretor, engenheiro civil, para fazer a avaliação. Esse trâmite do juiz nomear e o perito, né, entregar a avaliação imobiliária, o doutor perdeu um tempão, né? Então, se o doutor conseguir já fazer isso juntando, é o melhor dos mundos, né? Sim, pegar uma avaliação, né? É o melhor dos mundos, né? Tá, deixa eu fazer uma anotação aqui, doutor. Do aluguel, né? Então tá. Então, o senhor diria para mim entrar com a ação de arbitramento de aluguel antes de apresentar a contestação? Seria. E é uma peça que o doutor vai perder ali, tudo bem, tem que parar para fazer tudo, mas faz aí 2, 3 folhas, pronto, está bem fundamentada. É uma peça que não precisa exagerar, a jurisprudência é uma realidade, o arbitramento de aluguel, quando existe a propriedade, né? Certo. Doutor, o senhor tem modelo, o senhor passa modelo para nós nessas consultas, nessas instruções ou não? Na verdade não, porque depois eu te passo o modelo, eu acabo te induzindo a erro. Então o que eu prefiro fazer, eu aprendi que é a melhor solução para você. Você pode fazer a peça do seu jeito, marca a mentoria comigo e se o doutor quiser, a gente corrige na hora. Essa plataforma permite, eu vou alterando, vou te explicando passo a passo.
E a gente consegue finalizar numa mentoria. Acaba sendo muito melhor para o doutor, porque a gente consegue matar a peça dentro da estrutura do caso prático, entendeu, doutor? Certo, doutor. Gostaria mais de outra consulta ou é outro valor? Na verdade, é uma mentoria só para corrigir a peça. Você vai fazer, vai mandar antes, e aí nós vamos marcar dentro da agenda do doutor, da minha, para a gente corrigir essa peça, entendeu? Certo. E o valor, doutor? Quanto seria? É a mentoria, o valor da mentoria. É essa aqui que eu já paguei? Isso, é isso mesmo. Não. Isso aqui é dentro dessa, então? Não, isso aqui é uma mentoria, né? Nós temos uma hora para a gente conversar de tudo, para poder ajudar o doutor. Se o doutor quiser marcar para fazer a correção das peças, da peça ou das peças, a gente já marca e faz também. Marca lá com a Camila. Beleza. Tá bom? Tranquilo, então, doutor. Então seria isso. Tá. Então, nesse caso, por exemplo, eles entraram com ação de manutenção de posse, a gente entrou com ação reivindicatória. Por eles terem entrado antes, certo? Não tem problema nenhum. Não tem não. Agora, o que é legal o doutor fazer? Porque já está no prazo da contestação do uso capião, né, doutor? Isso, já está finalizando. Já está finalizando. Então, faz o arbitramento antes... Eu tenho até o dia 25, hoje é dia 21. Nossa, passa rápido, né? Faz esse arbitramento do aluguel, protocola ele antes, porque o doutor vai usar ele como matéria de defesa aplicando a súmula 487. É a melhor coisa, hein? É a melhor estratégia, né? Se for possível, é a melhor estratégia. Ok, eu vou procurar fazer isso então, doutor. Faz sim. Então tá ok. Então tá. Sobre essa ação reivindicatória nossa, qual é a possibilidade de a gente conseguir esse êxito até o final, doutor? Tem alguma... Olha, a reivindicatória, alguns dizem, né, que a reivindicatória teria prescrição de 10 anos. Não é verdade, são poucos juízes que pensam dessa forma. Em regra, a ação reivindicatória não tem prescrição, porque é direito de propriedade, então é imprescritível. É muito difícil no Brasil a gente perder uma ação reivindicatória. Nós perdemos uma ação reivindicatória quando nós fazemos confusão. Então nós juntamos uma escritura pública, achando que é certidão de propriedade, achando que prova a propriedade. Ou um contrato de gaveta, ou um justo título de boa-fé, ou uma carta de educação, carta de matação. O problema da reivindicatória, nós só perdemos quando nós fazemos confusão em relação ao documento que realmente é reconhecido como a propriedade. E o único documento que reconhece a propriedade é a certidão de propriedade atualizada, né? Atualizada. Que é isso que o doutor juntou nela, né? Seria a certidão de inteiro teor, doutor? Pode ser a certidão de inteiro teor, pode ser a certidão de propriedade atualizada, pode ser até transcrição, quando o cliente tem a transcrição, pode ser a certidão de matrícula, vintenária, trintenária, então pode ser. Eu juntei no processo, essa última não teve a baixa resolutiva já do INCRA, eu juntei no processo a matrícula atualizada. Que legal, então arrasou. Com a baixa resolutiva já. Arrasou, show de bola, arrasou. Porque para perder essa ação, dois detalhes. Ou o advogada, ele junta o documento achando que supre, né, que prova a propriedade e não prova, porque o único que prova é a certidão de propriedade atualizada. Ou muitas vezes o juiz, né? A juíza faz confusão da reivindicatória com uma possessória e começa a levar para o lado da possessória. Por isso, quando o doutor faz uma reivindicatória e percebe que o juiz está fazendo confusão, tem que peticionar, né? Tem que falar, juiz, só para lembrar que não é uma ação possessória, é uma petitória. Quando que a gente descobre que o juiz está fazendo confusão, está fazendo besteira? Por falta de conhecimento, má vontade. Quando ele marca uma audiência justificativa ou justificação. Marcou essa audiência, você dá para perceber que ele está errado. Está fazendo confusão. Porque a audiência de justificativa ou justificação é uma audiência o quê? Caracterizada nas ações possessórias e não nas petitórias, né? Certo. Outra coisa, doutor. Não marcou não, né, doutor? O juiz não chegou a marcar a audiência justificativa, justificação, não fez essa besteira não, né? Não, de adjudicação não. Marcou de instrução e julgamento. Essa é legal. Porque a verdade não é só, o juiz quando é ruim, o juíza, ele não conhece a matéria, ou não gosta, o primeiro erro dele na ação petitória é marcar, dele ou dela, né, é marcar uma audiência de justificativa ou justificação. Porque a audiência de justificativa ou justificação é uma audiência própria das ações possessórias, a integração, manutenção. Porque o objetivo dessa audiência de justificativa é saber se a posse é velha ou a posse é nova. Porque nessa audiência o juiz vai decidir a tutela antecipada, se vai dar a liminar ou não. Então, quando o juiz marca numa reivindicatória, numa emissão de posse,
é sinal que ele e ela tá fazendo besteira, né? O cartório tá fazendo besteira. Eles estão confundindo petitória e possessória, que são ações de procedimentos totalmente diferentes, né? Certo. Outra coisa, doutor Júlio, na audiência reivindicatória nossa, eu lembrei de pedir a cobrança do aluguel. Não caberia essa como arbitramento de aluguel, não, né? Não. Na verdade, arbitramento de aluguel, nós vamos pedir o aluguel com base na avaliação dali para frente. Agora, se teve prejuízos no passado, aí é outra ação. Aí o doutor pode fazer também, pode vender o serviço para o cliente de forma correta, que seria perdas e danos, entendeu? Dos aluguéis retroativos, né? Como através do embargo de terceiro, eles estão suspensos a atividade deles, ainda caberia esse arbitramento de aluguel? Caberia porque o arbitramento de aluguel tem a ver com a propriedade e a posse do invasor, né? Do invasor ou de terceiro. Certo. Independente de ele estar fazendo uso hoje, no caso da decisão referente ao embargo, dá para ele cobrar, então tá bom. Então é isso. Agora, o arbitramento de aluguel, doutor, é uma estratégia 10 pro doutor. Porque você vê, eles estão indo no caminho certo. Eles fizeram o campeão. Porque os campeão tem a súmula 237 do Supremo, dá para usar os campeões em matéria de defesa, dá para pedir a suspensão da reivindicatória até que seja julgado. Ou seja, eles estão indo no caminho certo. Só que o doutor é terrível. O doutor vai mexer e vai arrasar. Vai mexer no tabuleiro de xadrez e vai usar o arbitramento de aluguel. E para eles é fácil, porque quanto custa fazer uso campeão? É muito pouco, né? E é uma baita tese de defesa, taxa judiciária, citação e perícia. É muito pouco que gasta para fazer uso campeão. Então, para eles foi uma mão na roda, né? Doutor, eles fizeram alguns erros na ação de uso campeão, porque na ação de manutenção de posse, eles habilitaram o valor do imóvel, um valor muito abaixo. Ah, é? E a gente conseguiu converter em decisão judicial. O juiz atualizou o valor da propriedade, que eles colocaram o valor de 10 mil, e o juiz aumentou para 436 mil. E o autor ele também pediu a justiça gratuita, e a gente também conseguiu contestar, e o juiz revogou a justiça gratuita dele. E nessa ação de uso campeão ele cometeu os mesmos erros. Olha só. Que bom, que bom. Agora, você vê, outra coisa que o doutor pode fazer, você vê como o caso é complexo, hein, doutor? Legal, parabéns. O doutor pode, nesse momento... Legal, caso complexo. Por isso a necessidade da pós, professor, por isso a necessidade da pós, cara, muito legal. Eu amei essa pós-graduação, curti muito mesmo. Que legal. Doutor, olha quanta coisa o doutor pode fazer. O doutor pode fazer por fora o arbitramento de aluguel. Por quê? Vai ajudar na reivindicatória, vai ajudar na defesa contra o uso campeão. O arbitramento de aluguel é cobrado normalmente o valor de 3 até 10 aluguéis. Então vamos dizer que na avaliação que o doutor vai fazer, um corretor, corretora, quem pode fazer essa avaliação eles vão procurar alguém e tem que entregar essa avaliação na mão do doutor. Ou o doutor, às vezes tem uma parceria com o corretor, corretora e pode fazer essa avaliação, ou se tiver cresce, melhor ainda, o doutor mesmo pode fazer. O aluguel é um exemplo, 2 mil, 5 mil, pronto, exemplo hipotético. O doutor pode cobrar nessa ação 5 vezes o valor do aluguel, 10 vezes o valor do aluguel, 3 vezes o valor do aluguel. É o valor da cobrança dessa ação, do arbitramento de aluguel. Agora, por fora, o doutor também pode fazer uma peça que custa 3 salários mínimos, que chama uma peça, um requerimento impeditivo de uso campeão extrajudicial. Por quê? Vamos dizer que eles são terríveis, têm amizade no cartório, então eles soltam o uso campeão judicial e vai tentando fazer por fora o uso campeão extrajudicial. Pega um cartório corrupto, o cartório que não analisa direito, o tabelião de notas eu estou falando, né? Lavra a escritura pública de uso campeão extrajudicial, junta os documentos, vai no cartório de imóveis, o cartório de imóveis não é um cartório conservador e registra. Então, o ideal é fazer o quê? O arbitramento de aluguel e essa petiçãozinha falando para o cartório, direcionada, endereçada ao cartório de imóveis competente, pode ser online, se o cartório tiver sistema, pode ser física, informando ao cartório, se alguém bater na porta aí querendo registrar o uso campeão extrajudicial desse imóvel, não faça, hein? É fraudulento. Então isso fica no sistema, no cartório. E se não ficar no sistema do cartório... Esse é o modelo requerimento? Seria um requerimento impeditivo de uso campeão. Requerimento impeditivo de uso campeão. Isso é para evitar que seja feito o uso campeão extrajudicial nesse caso. É muito bem pensado isso, viu, doutor? Dá certo, hein? E detalhe, vamos dizer que o cartório não dê valor, não registre isso, o protocolo entrega para o doutor com má vontade, ótimo para nós. Porque se acontecer uma situação onde, né,
onde de fato o cartório registrou, com esse protocolo o doutor consegue fazer uma ação declaratória de nulidade, entendeu? Certo. Nessa ação de uso campeão, eles já intimaram tanto o cartório de registro de imóveis aqui da cidade, como o INCRA e a União, certo? Então, assim, Nossa, deles e ainda tá rápido, hein, doutor? Esse uso campeão tá rápido. Quanto tempo tá durando esse uso campeão? Tá rápido, não tá? Parece que as mãos... Tem um ano já. Nossa tem um senhora. ano. Precisa tomar cuidado, Mas vai. tomou conhecimento agora. Olha só. Tomou conhecimento agora há poucos dias. Aí você vê, um ano já tá na fase de estação, tá andando bem, né? Você viu? Tá andando bem. Agora, isso nos preocupa. as pessoas falam, o uso campeão é demorado. É nada, né? O uso campeão tem durado, o judicial, menos de um ano, em vários locais, né? 1 ano e meio, 2 anos. Quando o cartório é ruim, tudo que bater lá vai enroscar. Outra coisa que falam também, vendem para nós na internet, advocacia extrajudicial, uso campeão extrajudicial, muitos vendedores de curso. Mas não existe isso. De cada 98 casos de 100, 98, 99, de uso campeão é judicial, né, doutor? Porque o cliente não tem documento, o cartório é conservador, o caso é polêmico, o caso é contraditório, é uso campeão de herdeiro, uso campeão de APP, uso campeão de imóvel de herdeiro. Então, esse uso campeão extrajudicial, legal, fui o segundo advogado a fazer o registro no Brasil. Mas, doutor, cada 100 casos a gente consegue fazer um. Ou seja, legal, existe, é mais um procedimento que a gente tem. Mas na prática nunca vai substituir o uso campeão judicial, né? Certo. Professor, nesse caso aqui, esse requerimento eu posso fazer manuscrito aqui no escritório mesmo, na assinatura do cliente, frente ao lote dele? Pode. Vai lá e pedir para protocolar no cartório de registro de imóveis? Você pode fazer, ele assina, ele protocola. Não gosto muito dessa estratégia, eu gosto mais dele assinar a procuração para nós específica para isso, e aí o doutor faz, o doutor assina, o doutor protocola no cartório, fisicamente. Se o sistema tiver possibilidade de fazer isso, você pode fazer eletronicamente também. Outra coisa, doutor, meu cliente ele tem toda a documentação, como ele foi assentado na propriedade lá, ele tem até as vistorias de 92, de 89, quando ele foi assentado lá, ele tem as vistorias, ele tem o título que foi entregue em 2002, ele tem todos os ITR pagos até então, ele tem as matrículas no nome dele, tem toda a documentação, é documentação demais, é vasta a documentação dele. E por último, ele tem as matrículas com a baixa resolutiva, né? Então, assim, eu acredito que a gente tem entrado com a ação correta, certo? Entrou com a ação correta. O algo a mais que o doutor pode fazer é a reivindicatória, e o algo a mais, né, para poder criar mais uma situação robusta de defesa, é o requerimento impeditivo de uso campeão extrajudicial. Do seu jeito mesmo, doutor. Venho requerer informar no cartório que qualquer ato que o cartório faça em relação a esse imóvel será pautado numa situação de nulidade. Então, vem informar o cartório que não poderá ser feito o registro. O cartório não gosta disso, não. Tem cartório até que se nega, não quer protocolar, mas eles são obrigados a protocolar, porque é encaminhado diretamente ao oficial do cartório. E o doutor faz o quê? O doutor guarda esse comprovante do protocolo. Entendeu, doutor? Vai servir na defesa, nesse caso, contra esse uso campeão. Vai servir na defesa, e se o pior acontecer, vamos dizer que tem corrupção no meio, amizade íntima, o doutor consegue, com isso, com esse protocolo, trabalhar muito bem, com outras teses também, para pedir a nulidade desse uso campeão, do registro desse uso campeão extrajudicial. Entendeu, doutor? Ok, muito bom. Tá, beleza, professor. Curti muito a sua instrução, gostei muito, vou procurar fazer, quando que tiver um alcance nesse período aqui, fazer esse pedido de arbitramento de aluguel, com tutela antecipada. Vou fazer também o requerimento de impeditivo do uso campeão extrajudicial perante o cartório de registro de imóveis, né? Faz sim, doutor. Então tá. Eu tenho outras questões agora para perguntar para o senhor também. Tá bom, pode perguntar. Aproveitar o seu tempo. Fica. Outros processos que a gente tem aqui. Eu tenho um outro processo e eu estou praticamente na fase oposta desse que eu comentei com o senhor agora. Só que esse processo ele é de um cliente que não era meu, mas agora ele está querendo vir fazer trabalho comigo. Ele entrou com uma ação de uso campeão contra a pessoa que tem o título no nome, certo? Certo. Só que agora, em decisão, o juiz pediu para ele estar apresentando uma baixa resolutiva. O juiz
juiz pediu a certidão de inteiro teor com a matrícula e a baixa resolutiva do imóvel para decretar o uso campeão. Tem alguma tese, alguma fundamentação que a gente pode entrar? Então, o cliente do doutor fez uma ação de uso campeão. E aí o uso campeão está em andamento, mas o juiz pediu a baixa da resolutiva. O uso campeão é forma originária, né? O judiciário, infelizmente o judiciário, tem muito juiz que tenta fugir de uso campeão. Ele quer resolver, ele quer matar o processo na raiz. No Rio de Janeiro, pra você ter ideia, o nível da coisa, no Rio de Janeiro os juízes criaram uma associação que não vale nada, né? Criaram essa associação e criaram vários enunciados dizendo que tinha que tentar fazer no cartório extrajudicial para depois tentar fazer judicial. Não vale nada, o STJ decidiu assim. Então tem juiz que é terrível, ele solta aqueles despachos no uso campeão para desmotivar, falando que você tem que ir no cartório. Então tem várias formas de tentar fazer o advogado, a advogada desistir do processo. Esse caso, o que o doutor pode fazer? Porque o judiciário não pode travar o processo do uso campeão. Então você pode explicar, esclarecer aquela situação e pedir o andamento do feito, informando que o uso campeão é uma forma originária de adquirir propriedade. Diante nada pode suspender ou interromper esse direito, entendeu? Salvo exceções, né? E por não ter essa baixa do INCRA, da resolução do contrato lá do INCRA, já assentado, vai pedir alguma coisa ou não? Não vai não. Não vai não, porque é forma originária de adquirir propriedade. Não, em regra, não pode impactar em nada, viu? E jurisprudência, a gente consegue alguma coisa nesse sentido, doutor? Bate sim. Bate que o uso campeão é uma forma originária de adquirir propriedade. Você tem o meu livro, o livro de uso campeão? Você não tem, né? Não. O livro de uso campeão da editora Mizuno, esse meu livro, se o doutor pegar ali, deixa eu ver aqui, quer ver? Talvez a página... Na verdade, o doutor pode trabalhar com a página 169 desse livro. Mas o doutor não precisa comprar o livro, não. Se o doutor quer ver, porque tem muitos artigos escritos de alunos, né? Não, gostaria de comprar. Vou comprar. Eu falo isso para o doutor não gastar. Se o doutor digitar no Google, quer ver? Livro Professor Júlio, ou melhor, quer ver? O que você pode fazer aqui para não gastar? Deixa eu ver se eu acho um link aqui. Se o doutor digitar assim... Para me atender rápido, né? Se o doutor digitar no Google assim, do contrato de cessão de direitos possessórios para fins de uso campeão. Se o doutor digitar no Google assim, vai aparecer, o doutor pode até colocar assim, Rafael Hector Cinzi. Vai aparecer o quê? Um artigo que ele escreveu, esse aluno da Escola Superior igual o doutor, ele escreveu um artigo muito legal. E nesse artigo ele menciona que o uso campeão é forma originária, é a forma de se apropriar de algo que não é seu pelo tempo. Então o doutor poderia usar esses argumentos para fundamentar bem. Tá, doutor Júlio. Como que é a procura no Google? Contrato de duração possessória? Põe assim, ó, do contrato de cessão de direitos possessórios para fins de uso campeão. Rafael Hector. É um artigo que esse advogado escreveu fundamentando com o meu livro. Eu falo isso porque cai como uma luva para o doutor. A página 13, o doutor usa como doutrina, né? Usa como doutrina. Depois o doutor compra o livro, mas é uma forma do doutor usar muito bem, tá? Tá, beleza. Vou procurar saber mais. Tá? Outra questão, doutor. Tem mais uma pergunta aqui. Que isso, claro. Eu acho que eu achei o link, hein? Achei. Tem uma. Ó, achei o link aqui, vou mandar pro doutor aqui, ó. Copia o link aí, doutor, quer ver? Ó, vê no chat se foi, vamos ver. Que eu quero ajudar o doutor aqui, ó. Vamos ver, comentário aqui, ó, chat. Ó, foi o link, ó. A plataforma não deixa aí. Vamos ver aqui, ó. Se eu puder pedir para a sua secretária mandar para mim no WhatsApp? Boa, vamos fazer isso. Então, Pode ser? Pode, doutor, deixa eu mandar aqui para não esquecer. Cadê? Camila tá aqui. Ó, mandei o link aqui, ó. Vou mandar para Camila. Camila, por favor, enviar para o doutor. Muito obrigado, doutor Júlio. Porque você ganha tempo. Outra questão. Você ganha tempo, ó. Pronto, já tá lá, tá? Você não precisa comprar o livro e gastar dinheiro, não. Eu falo que eu tenho muitos livros, mas não tô aqui para vender, não. Tô aqui para te ajudar. Não, tranquilo. Não, muito obrigado. Eu só tenho a agradecer, cara, a sua disponibilidade.
Outra questão, tem uma cliente nossa aqui, no escritório, que a gente fez um divórcio para ela, né? Uma ação de divórcio. E nessa ação de divórcio, ela e o marido, eles aceitaram fazer uma doação. Eles fizeram uma doação no próprio acordo de divórcio, referente ao imóvel. Eles doaram para o filho parte desse imóvel. Só que permaneceram no nome deles até o momento, e eles não fizeram nenhuma escritura, nada, desmembramento, nada. Ocorre que o marido faleceu. E hoje os filhos estão querendo regularizar o imóvel. Qual seria a ação correta, doutor, para a gente regularizar esse imóvel? Doutor, você sabe que muita gente pensa sempre no inventário, né? A faculdade de Direito ela é importante, senão a gente não estaria aqui. Mas que ensina errado, ensina. Meu Deus do céu, né? Ensina o quê? Morreu, inventário. Não é. Faleceu, eu só faço inventário. Eu só faço inventário. Eu faria, doutor, adjudicação, precisa tomar cuidado, é uma ação traiçoeira. O cliente, se ele tiver a posse exclusiva, os requisitos de uso capião, ou a possibilidade de fazer um uso capião com a soma de posse, talvez uma saída bem legal e interessante seria o uso capião, hein? Mas por ter esse acordo judicial já no processo, não caberia essa ação essa que eu comentei mais favorável ou não? Não, doutor, porque a adjudicação compulsória judicial, extrajudicial, ela está mais vinculada ao comprador e vendedor, promitente comprador, promitente vendedor. Esse acordo o judiciário não aceitaria para fins de adjudicação compulsória. E se aceitasse por um erro, o doutor ia ter problema com o cartório, porque o cartório não iria registrar, entendeu, doutor? Tá, mas deixa eu te perguntar. Nesse caso, tem uma senhora que, posteriormente ao divórcio, o esposo ele se juntou com outra mulher. E essa mulher está querendo parte do imóvel. E como que os herdeiros vai provar que já não tinham recebido esse imóvel? Então, nesse caso, é melhor fazer uso capião, sim. Aí, se tiver a posse, ótimo. Se não tiver, provavelmente não tem, usa a tese da soma de posse. A soma de posse, ela pode ser originária ou derivada. Como o pai faleceu, usa a soma da posse de forma derivada pós-morte, né? O pai deixou para eles, né? Soma de posse derivada. Soma de posse derivada. O doutor vai fazer o quê? Vai usar o enunciado 494 da 5ª Jornada de Direito Civil. É o artigo 434? Não, é o enunciado 494 da 5ª Jornada de Direito Civil. O doutor vai usar esses argumentos, hein? Na pós-graduação tem esse enunciado? Tem, acho que tem sim, doutor, tem sim. Deve ter sim, com certeza deve ter. Mas anota aí, enunciado 494 da 5ª Jornada de Direito Civil. E o artigo é o 1000 da 5ª Jornada... Da 5ª Jornada de Direito Civil. E anota também o artigo 1243, viu, doutor, do Código Civil. 1543? É 1243. 243. Que é o artigo Código Civil? do Código Civil, que é o artigo que fala de soma de posse, né? Tá beleza, doutor. Temos um tempinho ainda, né? Tem sim. Professor, voltando ao primeiro caso. Essas pessoas, por elas terem outra propriedade de grande quantidade e terem criação de gado em grande quantidade, não tem algum impedimento da referente a esse uso campeão, algo que possa proibir eles de entrar com essa ação de uso campeão? Não, porque o uso campeão, a gente tem que cumprir os requisitos, posse, lance pacífico, animus domini. Então, independente da área, né, se é área de APP, preservação ambiental, independente da matrícula, se tem gravame ou não, qualquer tipo de gravame, e até mesmo quando é público, né? Até a área pública a gente pode pedir uso campeão em várias exceções, uso campeão de imóvel desafetado, uso campeão também de CDHU, uso campeão sem finalidade social, e hoje ainda existe a possibilidade de fazer uso campeão de domínio útil. Então, o uso campeão sempre tendo os requisitos pressupostos, nós podemos trabalhar com segurança com ele, viu? E dependendo da qualificação do uso campeão, eu acho que eles entraram com o uso campeão extraordinário.
O extraordinário é o melhor, né? Quando você tem a opção de 36 espécies trabalhar com o extraordinário, realmente é a melhor opção que tem. Porque é um escapeão que não tem limite de metragem, pode ter outros imóveis no nome. Outro detalhe também, pode ter até a má fé, né? É fato, né? Certo. Então tá ok, doutor. Mas não deixa de fazer arbitramento de aluguel, doutor, e a petição. O cartório vai chiar, viu? O cartório vai falar, não existe essa petição, não precisa fazer. Existe a petição que o doutor quiser. Peticionar ao juiz ou peticionar ao cartório, ao oficial de cartório, a gente pode peticionar o que quiser, a hora que quiser, é um direito nosso. O cartório tem a obrigação de ler a peça. Essa petição vou protocolar no próprio cartório de registro de imóveis. Isso mesmo. E aí, se o doutor tiver alguma negativa por parte de algum funcionário, fala, não, é um direito meu, por favor, a senhora protocola, eu quero o protocolo. O carimbo, né? O carimbo assinado. Acabou, mandou pro cartório, é o que o doutor precisava. Endereçamento ao oficial do cartório, tá? Tá ok, doutor. Então, simplificando aqui, resumindo a nossa conversa, para contestação, necessário fazer a ação de arbitramento. É necessário. E também fazer o requerimento do cartório de registro de imóveis referente à proibição negativa de uso capião, certo? Também, doutor, também é importante. Tá ok. E por ter esse já no sentido de não utilizar mais a área, já ter multa estipulada pelo juiz, porque o juiz deu essa decisão lá no embargos, doutor, e eles infringiram a decisão. Eles continuaram utilizando a posse lá na criação de gado. E o meu cliente fez um vídeo, mostrou que eles estavam com gado lá, a gente se manifestou nos autos do processo e o juiz aplicou a multa para eles caso eles não tirassem um gado de lá. Ei, meu Deus. Mas isso é bom ou é ruim? Doutor, em relação ao que a gente está fazendo, que a gente está indo para o lado da propriedade, é irrelevante, né? Não muda não. O doutor está indo no caminho certo. Se o doutor fosse brigar pela posse, estava perdido, né? O doutor estaria no limbo possessório. Ou seja, está indo no caminho certo. A estratégia é perfeita. A gente só vai fazer algo a mais. Algo a mais é o arbitramento de aluguel e o protocolo, né? A petição impeditiva de registro de uso capião extrajudicial. Só para a gente cercar o que a gente pode fazer. E tudo isso a gente pode mencionar na contestação lá do uso capião, né? Ok. Nesse caso, nessa contestação do uso capião, eu teria que estar apresentando já o processo de arbitramento de aluguel e esse requerimento? O ideal é que sim, viu, doutor? Se o doutor conseguir fazer isso, na defesa já apresenta o requerimento e já apresenta também o protocolo de distribuição da ação de arbitramento de aluguel. A sua defesa vai ficar muito mais robusta, vai pôr minhoca na cabeça do juiz, né? Ok. Muito obrigado, professor. Imagina, eu que agradeço a confiança, o carinho. Qualquer coisa que você precisar, eu tô aqui, viu? Conta comigo, quero o seu bem, quero o seu sucesso sempre, tá? Quanto a alguma jurisprudência nesse sentido aqui dos julgados que eu falei para o senhor poderia me passar alguma ou não? Eu não gosto de jurisprudência, acho que é algo arcaico, a peça fica feia. A peça antiga, 10 anos, né, 15 anos para trás, a gente usava muito jurisprudência porque não tinha internet. Hoje não. Hoje fica aquela peça feia, parece uma copia e cola. O doutor tem que trabalhar muito com doutrina. A jurisprudência é só quando for casos, vamos dizer assim, casos que nem a adoção de afetividade, casos novos, né? Aí é legal fazer uso capião de imóvel público, você trabalha com jurisprudência, a parte de domínio útil. Eu não oriento muito o doutor focar muito nisso, claro que é a opção do doutor, mas se o doutor for fazer o uso da jurisprudência, faça de 3º grau. Aí o doutor faz o quê? Vai no site do STJ, vai lá em pesquisa de jurisprudência, digita e o doutor vai ter que analisar umas 10 para usar umas 2. Mas eu não gosto de usar, nesse caso o doutor não usaria não. Certo. Com algum modelo do requerimento o senhor poderia? Tem algum modelo? Não tem. Você quer que eu dite para você agora? Pode ser. O doutor vai fazer o quê? Vai encaminhar ilustríssimo oficial de registro de imóveis no cartório. O endereçamento, né? Aí o doutor vai fazer o quê? Vai fazer a qualificação do seu cliente, representado pelo doutor, porque vai ter que ter uma procuração do doutor. Pode ser a cópia da mesma, dependendo se ela tem poderes para isso, né? Ou não, pelo menos não impede. E aí o doutor vai fazer o quê? Vem através dessa requerer que seja feito
qualquer, aí em caixa alta, impeditivo registral. Impedir? Impeditivo registral. Sim. Para registro de uso capião extrajudicial. Vírgula, uma vez que a situação é totalmente litigiosa. Uma vez que não é totalmente. Uma vez que a situação é totalmente litigiosa. Gerando futura nulidade se assim vier a acontecer o registro, né? Ou se vier a acontecer o registro. Gerando a nulidade de qualquer ato. Beleza, doutor. Pronto. Tudo tranquilo, doutor. Tem mais alguma coisa que o senhor possa me dizer para me ajudar? Isso aqui... Acho que é isso mesmo, doutor. Tá? Eu faria isso com muito carinho. Na minha ação de reivindicatória, doutor, tem alguma coisa que eu possa apresentar, melhorar? A reivindicatória, eu não sei se o doutor mencionou, mas a súmula 487, né? Se o doutor for peticionar nela, o doutor pode mencionar a súmula 487. O que o doutor pode fazer? O doutor vai distribuir a ação de arbitramento de aluguel. Então o doutor peticiona na reivindicatória informando: Excelência, é importante fazer a juntada do protocolo da ação, de arbitramento de aluguel e também do requerimento impeditivo de uso capião extrajudicial, demonstrando que a situação é completamente litigiosa. Dessa forma, requer, inclusive, que seja reconhecida a súmula 487 do Supremo. Muito bom. Dentro da contestação, isso? Dentro da contestação. Ok, doutor. Tá Muito bom? obrigado, cara. Muito obrigado. Olha, tenho certeza que a gente vai conversar muitas outras vezes. Vamos sim, vamos sim. Precisar, estou sempre aqui para te ajudar, para te proteger. Mentoria é gostoso, porque eu estou aqui para te proteger o seu cliente, para te ajudar, para dividir responsabilidade. Às vezes a gente vai perguntar para um colega e o colega fala, aquele ego do advogado que é comum: ah, não, eu sei, eu faria isso, e tá te orientando, induzindo a erro, né? Então é algo mais gostoso, mais leve para te ajudar, tá bom? Ok, doutor. Qualquer outra dúvida que eu tiver, a Camila falou que eu posso nos próximos 24 horas estar perguntando? Pode sim, mas eu acho que ficou bem completo aqui, não tem mais algo a mais que fazer não, eu faria isso. Mais que isso, a aventura jurídica pode gerar sucumbência, eu acho que é o caminho mesmo, mas estou à disposição. Tá, beleza, doutor. Mas se eu tiver alguma dúvida, eu vou mandar claro. naquele mesmo WhatsApp que eu marquei a consulta com o senhor. Isso, manda que é um só por questão de segurança aqui, viu? Então, tranquilo, doutor. Nesse caso, então, na ação lá de uso capião do cliente, que não é meu, mas que está querendo, eu posso manter naquele sentido que o senhor falou. Pode sim. Naquela anterior lá. Pode. E vai dar certo, doutor. A estratégia é boa, tá? Vai dar certo mesmo. O doutor já usou a estratégia correta, só usando as questões complementares, né? Mas vai dar certo, viu? Aquela do uso capião no artigo 343, 434, do enunciado. 437. É 434, você falou? Do Não, enunciado? o doutor está falando do enunciado. O enunciado não. O enunciado é o 492. O 492 é o deles. O do doutor é o 494. 494, tá? 494. O doutor... É o 494, que é o enunciado que fala da possibilidade de soma de posse. O doutor está falando da soma de posse, né? Sim. É isso aí mesmo, tá certo. Como a gente estava em outro assunto, eu estava pensando em outra coisa, estava matutando aqui. Não, esse aí você está falando dos herdeiros. Eu estou falando daquele primeiro, na qual o juiz deu uma decisão. Se o senhor tiver... Nós temos um tempinho aí, não posso ler a decisão do juiz aqui para o senhor? Não, doutor, eu vou agora atender já o rapaz das 16 horas aqui. Mas... A gente tem um tempinho, doutor. Tem um tempinho ainda, 1 hora. Na verdade, o doutor quiser mandar para mim, manda no WhatsApp, eu olho sim e respondo o doutor. Pode mandar.
Ó, fica com Deus. Qualquer coisa eu tô aqui, tá bom? Obrigadão, professor. Fica com Deus. Beijão. E aí, professor? Oi. E a questão do meu certificado, cara? Se o professor vai conseguir mandar esse trem pra mim? Não, então, entre em contato lá que eles vê na hora pra você. Os professores, a gente não tem acesso a isso. Fala com a Ana Paula, ela vê pra você sim, tá? Liga pra escola. Deu o telefone da escola, liga lá. Na sua concepção, na sua opinião, eu estou agindo corretamente com a ação reivindicatória? Certíssima, é a ação correta. Viu? Liga na escola, conversa lá, tira qualquer dúvida, eles atendem super bem. A escola é 10, tá bom? Beleza, vamos fazer outros cursos. Vai sim, vai sim. Tchau, fica com Deus. Tchau. Amém. Fica com Deus, o senhor também. Tchau, tchau.